precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Meu filho, descansa, podes confiar em mim. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Deus é bom. Só da igreja em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Não quer um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Não quer um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é,
que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Não quer um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Não quer um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Quer um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Não quer um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, não desiste, ele não desiste. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que me sinto muito feliz de estar na presença de Deus. Deus se encontra aqui. Deus hoje está visitando corações, mentes. Tem gente que está muito cansado do dia a dia, né? Mas se tiver algum problema na sua vida, entregue aquele, que aquele vai resolver. Jesus resolve nossos problemas. Nós só basta entregar. E o cansaço não, que a gente pode a gente estar cansado como for, mas a gente tem que vir para a casa de Deus, para a presença dEle. Porque é aqui que Ele quer usar nós. E eu vou louvar esse hino, peço para os irmãos ficar em pé e me ajudar nesse louvor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode mudar em um segundo, a dor aparecer. E se eu estiver de pé, não é impossível a queda acontecer.
recebi o Deus quem deu, e mesmo que me cause dor, eu sei foi Ele que escolheu o que é pra mim, ainda que eu venha chorar, eu sei no fim vou entender, as lágrimas só podem te ensinar. Mas não vou perguntar o que aconteceu, nem vou questionar os planos do meu Deus, porque se for assim, propósito haverá, pois o melhor pra mim é Deus quem vai mostrar. Quem deu, e mesmo que te cause dor, eu sei foi Ele que escolheu o que é pra mim, ainda que eu venha chorar, eu sei no fim vou entender, as lágrimas só podem te ensinar. Aleluia, aleluia, Deus está aqui, está me ensinando a caminhar. Aleluia, aleluia, Deus está aqui, está me ensinando a caminhar. Caminhar, aleluia, aleluia, Deus está aqui, está me ensinando o que é pra mim, eu recebi o Deus quem deu, e mesmo que te cause dor, eu sei foi Ele que escolheu o que é pra mim, ainda que eu venha chorar, eu sei no fim vou entender, as lágrimas só podem me ensinar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. É isso aí. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. O irmão Moacir tem a sua oportunidade de trazer aqui o que Deus tocar em seu coração. Depois o irmão Moacir, a irmã Vitória também vai estar louvando o Senhor. E depois a irmã Vitória, a irmã Lorena também vai trazer o seu cântico de adoração a Deus. Continuemos na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez na casa do Pai para adorar, glorificar o nome do Senhor. E o Senhor, Ele nos dá uma mensagem aqui em Isaías, capítulo 31, versículo 1 diz: Ai dos que descem ao Egito e busca socorro e se estribam em cavalos. Têm confianças em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos.
e não atentam para o Santo de Israel, e não busca ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia está nos ensinando, irmão, nos dizendo aqui que as pessoas deixaram de buscar a Deus, deixaram de adorar o nome do Senhor, porque eles têm mais, a gente, vamos dizer, nós temos mais confiança em carros, em cavalos, em coisas materiais, mas deixa de buscar a Deus, o Deus que criou os céus e da terra, o Deus que formou o homem para o adorar. Deixa de adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, para adorar aquilo que o homem fez, que é com suas mãos. Coisas que não vai para o céu, coisas que vai ser destruída e ficar aqui na terra, vai ser queimado, né? Mas nós não, irmãos, se nós buscar a Deus a todos os momentos, confiar nele, confiar no seu Filho, ao qual tem dado a sua vida por nós aqui na cruz e ressuscitado por nós, eu tenho certeza, irmão, que nós vamos para um lugar maravilhoso, nós vamos para um lugar aonde tem luz, aonde tem água, aonde tem sol, aonde tem luz, tem tudo, irmão, porque a comida que nós vamos comer lá é o maná, é o céu, é tudo de bom que nós temos, é Jesus, é a salvação, é onde Deus dá, irmão. Então não vamos confiar em cavalos, não vamos confiar em carro, a qual a Bíblia está nos dizendo aqui, irmão, porque Deus, ele fala que vai aniquilar a sabedoria do homem por causa disso. Deus vai destruir todas essas coisas, porque o homem jamais quer adorar a Deus. Hoje eu estava ali conversando com uma pessoa, fui colocar meu carro ali para fazer algumas coisas, e as pessoas o rapaz perguntou: fulano, você vai para a igreja? Ele disse: não, me dá calafrio, me dá arrepio, porque ele disse que ficava arrepiado, calafrio para a igreja. Eu disse: é mesmo? Você falou isso? Ele disse: não, eu estou brincando, eu vou para a igreja, não sei o que. Não fala isso não, irmão, não fala isso nem brincando, porque a nossa boca abençoa e amaldiçoa, porque nós temos que usar a nossa boca para servir ao Senhor. Nós temos que falar com nossa boca, o nosso coração, para abençoar os nossos irmãos, não para amaldiçoar, porque esse Deus, ele fez os céus e a terra para nós ir morar lá, não foi para nós ficar aqui não, porque as coisas da terra, irmão, vai ficar aqui, mas o nosso Deus, ele vai dar força e vontade para... Aqui ainda, irmão, aqui no 10, Mateus 10, versículo 8, ainda diz assim, ó: curai os leprosos, purificai curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais, não possuís ouro e nem prata, e nem cobre em vosso cinto. Por quê? Porque, irmão, está escrito naquele outro versículo: os homens estão fazendo coisa com suas mãos e adorando o seu próprio objeto, e não adora o Criador dos céus e da terra. Nós não vamos levar nada, nós não vamos levar nessa roupa que vestimos, porque nós vamos ter um novo nome, nós vamos ser uma nova criatura, nós vamos ser mais limpo do que a neve, mais alvo do que a neve. Então nós vamos morar numa cidade de ouro, de prata, de cobre, de pedra, todas as pedras preciosas, ela pertence ao nosso Deus. Então nós somos uma pedra preciosa. Vamos adorar esse Deus em espírito e em verdade. Enquanto nós tiver fôlego, louve ao Senhor. E eu agradeço minha rica oportunidade. Quando vejo o chão, tu me levantas, e quando eu não consigo encontrar solução,
sem deles a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuta a sua voz me chamando para vencer, para confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, a minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Quando a dor aperta o meu coração, eu fico sem resposta em meio à solidão. Escuta a sua voz me chamando para vencer, para confiar em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. A minha força está em ti, meu Deus. Meu Deus, é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Tu me fazes vencer. Agradeço minha oportunidade. És soberano. Aleluia. Digno de toda glória. Glória a Deus. Tu és tremendo. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Já quero estar saudando o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Noite de bênção por estarmos na presença do Pai. Quando a irmã Elisângela falava aqui que o cansaço, às vezes, não quer que a gente venha para a casa do Senhor. Eu não gosto de usar o microfone do Senhor para falar coisa ruim, porque nós temos que falar coisas boas, porque Ele só nos traz coisas boas. O que acontece na vida da gente no dia a dia são consequências. Eu estou com muita dor de cabeça, é uma dor de cabeça que eu sinto constantemente. Às vezes não dá mesmo para vir para a casa do Senhor. Hoje quase eu não vinha, mas depois eu resolvi vir. Estou com dor de cabeça? Estou. Mas vamos louvar a Ele, que é digno de honra, glória e louvor. E Ele é quem nos dá a cura, né, irmãos? É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Quando o sonho se desfaz, não se encontra uma saída. Quando já perdeu sentido sua vida. Quando todos te negaram, quando a porta se fechou, quando os olhos não mais choram, só ficou a dor. São as aflições da vida, é a poeira da estrada, menino sem guarida.
andorinha machucada. É um beco sem saída, é lembrança na memória, é a face do artista, é o tempo que não volta. Mas existe alguém que muda a tua história, ele vai te dar vitória, é só confiar. É Jesus aquele que amou primeiro, que transforma o mundo inteiro com apenas um olhar. Quando o sonho se desfaz, não se encontra uma saída. Quando já perdeu sentido sua vida, quando todos te negaram, quando a porta se fechou, quando os olhos não mais choram, só ficou a dor. São as aflições da vida, é a poeira da estrada, é menino sem guarida, andorinha machucada. É um beco sem saída, é lembrança na memória, é a face do artista, é o tempo que não volta. Mas existe alguém que muda a tua história, ele vai te dar vitória, é só confiar. É Jesus aquele que amou primeiro, que transforma o mundo inteiro com apenas um olhar. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Aleluia. Santo, santo Deus. Aleluia, Jesus. Mas existe alguém que muda a tua história, ele vai te dar vitória, é só confiar. É Jesus aquele que amou primeiro, transforma o mundo inteiro com apenas um olhar. Com apenas um olhar. Com apenas um olhar. E assim eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. É isso aí. Glória a Deus. Nós queremos aqui apresentar alguns irmãos que estão nos visitando, né? Quero agradecer aqui o nosso irmão Vinícius, irmã Iraci, irmã Jacionete e o João Pedro. Deus abençoe esses visitantes, que Deus abençoe grandemente. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, fique com a gente. Isso é bom, estar na presença de Deus, na casa do Senhor e ter a presença dos nossos visitantes. Eu vou louvar o Senhor com um hino. Enquanto eu louvo ao Senhor com esse hino, os irmãos terão a oportunidade de cooperarem com a obra de Deus, com os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra de Deus. Vamos continuar adorando ao Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Lá vem o Cordeiro de
pecado de todo mundo, que no segundo lava tua alma, te dará paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão e ajudando, dizendo pra ti, inocente, aleluia. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa e inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar, isso me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente, aleluia, inocente, inocente, oh glória. Lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo, que no segundo lava tua alma, te dará paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão e ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa e inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar, isso me parece incoerente, seu veredito pra mim é inocente, aleluia, inocente, inocente, inocente. Lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo, que no segundo lava tua alma, te dará paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão e ajudando, dizendo pra ti, inocente. Lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo, que no segundo lava a tua alma, te dará paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão e ajudando, dizendo pra ti, inocente. Inocente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Um dia nós vamos se encontrar face a face com o Cordeiro de Deus, aquele que decretou, que declarou num veredito final e disse, inocente. Vem o acusador, que é Satanás, que Satanás ele é doido para acusar, ele é doido para acusar, viu? Qualquer bobeirinha que você der na frente do cão, ele fica ali acusando, né? Aí Satanás vai acusar, mas aí não adianta mais nada, sabe por quê? Porque Jesus vai chegar e dizer, olha, isso aqui já foi comprado e lavado pelo sangue, eu morri na cruz por ele, aleluia. Aí toda a acusação do inferno não serve para nada, porque aquele que se entrega nos braços do Pai, aqueles que se entrega ao Senhor Jesus, que confessa Jesus diante dos homens, ele também confessará diante do Pai. Não vai ter acusação, não vai ter mais todo ataque do maligno é lançado por terra. Por isso que o mundo nos odeia, por isso que Satanás odeia o crente. Sabe por quê? Porque ele não tem mais como destruir a vida do crente.
porque o crente ele é protegido, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então você não precisa ter medo do inferno, você não precisa ter medo de Satanás, porque Jesus ele pisou na cabeça da serpente, e o tempo dele está se findando, o tempo dele está se findando, porque Jesus está voltando para arrebatar o seu povo, aleluia, para levar o seu povo para o céu. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bom demais servir a Deus, viu, irmão? É bom demais. É bom demais dizer umas coisas dessas assim com o cão, porque o diabo de vez em quando quer se levantar, né? Aí a pessoa esculamba com ele, aí pronto, aí sai daí, Satanás, você está derrotado, aleluia, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, oh glória, aleluia. A irmã Gildeone vai trazer agora a palavra de Deus, que os irmãos abram o coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus nessa noite. Tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura na palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o versículo 29. Hoje nós estaremos falando sobre Moisés. Hebreus 11, 23, assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Senhor, Pai amado, Deus querido e eterno, nós te rendemos graças, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, pelo prazer, Senhor, de estarmos aqui, Deus, na tua casa, buscando a tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por este privilégio, Senhor. Obrigado por essa graça, Senhor, por este amor tão grande, Pai, para com as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado, ó Deus, pela tua presença gloriosa, Pai, que essa presença, Senhor, ela enche, Senhor, os céus e a terra, e ela enche, ó Deus, a nossa vida, Pai. Deus, obrigado, Senhor, porque sabemos que não merecemos, mas o Senhor, Pai, é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor, Deus, que cuida da nossa vida, e nós queremos, Senhor, te render graças, Pai, e interceder a tua bênção, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, fortalecendo a cada dia a nossa vida diante da tua presença, para que possamos testemunhar e proclamar, Senhor, a tua palavra, porque a tua palavra é santa. Deus tremendo e poderoso, que o teu Espírito Santo, Pai, vá falando aos corações, que o teu Espírito Santo vá trabalhando em nossas vidas a cada dia. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluias. A palavra que nós vamos falar hoje é sobre Moisés, né?
E nós louvamos a Deus porque nós sabemos que nós estamos dia após dia aprendendo do Senhor, né? A nossa vida é assim, a vida do servo de Deus, ele nunca sabe tudo da palavra de Deus, porque Deus tem sempre algo reservado para os nossos corações. Deus tem sempre banquete espiritual, maná do céu preparado para as nossas vidas. E nós queremos meditar sobre Moisés, onde ele está descrito aqui no capítulo 11, onde vem falando sobre os heróis da fé. E aí a gente vai vendo que em meio aos heróis da fé está Moisés. E a gente vai vendo que o versículo que nós lemos, ele inicia falando que pela fé, Moisés, ele apenas nascido, ele não sabia nem de nada ainda, mas pela fé, quando ele nasceu, seus pais tiveram fé. E aí é bastante interessante que a gente vai vendo que a fé deles foi suficiente para que eles, em meio a um decreto ali do faraó, que aquelas crianças deveriam serem mortas, mas os seus pais tiveram fé e tiveram com o menino ali durante 3 meses, e eles não tiveram medo do decreto do faraó. Isso é tão interessante, irmãos, quando a gente começa a meditar a respeito disso. Eles poderiam ter dito, não, nós estamos correndo muito perigo, mas aí eles fizeram o que? Eles usaram a fé. Veja que não foi fácil ao chegar ali aos 3 meses, mas eles chegaram aos 3 meses. E quando chegou ali ao ponto de que eles colocaram ali o menino no cesto e colocaram naquele rio, né? Sem saber ali o que seria daquele menino. Mas Deus sabia o que tinha reservado para a vida de Moisés, né? Deus sabia os planos que tinha na vida de Moisés. Assim como o Senhor sabe os planos que Ele tem na minha e na tua vida, para realizar e para fazer. E não há nada que impeça. Diz a palavra do Senhor que ali depois que Moisés, já quando o homem feito, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele havia sido criado, né, quando ele colocado ali naquele cesto no mar, no rio, e a Bíblia vai dizendo que a filha de Faraó o pegou para criar, mas ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia vai dizendo que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso traz algo bastante interessante, irmãos, aos nossos corações, porque ele poderia dizer, eu já estou usufruindo de muitas coisas, de muitos prazeres do pecado, porque o pecado ele traz prazer à carne, mas ele não agrada a Deus. E a gente vai vendo que ele poderia ter saído dos planos e dos propósitos do Senhor. Ele poderia não ter mais guardado o seu coração para servir e temer a Deus. Mas o que acontece? A Bíblia vai dizendo que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios. E é interessante quando a Bíblia vai falando e diz transitórios, prazeres transitórios, porque a gente precisa meditar numa coisa, que tudo quanto há nessa vida é transitório, é passageiro. Tem muita gente que não entende e não percebeu ainda isso. Mas o que Moisés, ele justamente percebeu foi isso. De que adianta eu usufruir de todo esse pecado, de tudo isso quanto tem aqui, se isso passa. Se isso é transitório, se isso tem um fim. E aí o que a palavra do Senhor vai dizendo? Que ele recusou, ele preferiu ser maltratado do que usufruir esses prazeres transitórios do pecado, né? E aí a gente vai vendo qual foi a sua escolha. A escolha de Moisés foi algo que determinou a sua vida, o destino de Moisés. Porque as nossas escolhas são elas justamente quem vão mostrando quem nós somos. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore, né? Aí se o fruto daquela árvore for bom, aquela árvore é boa. É pelas nossas atitudes. E aí a gente vai vendo que a atitude de
Moisés. Foi algo bastante interessante, porque foi algo que agradou a Deus. E aí a gente vai vendo na palavra do Senhor que ele vai dizendo que porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, né? Ele trocou, irmão. Ele ali trocou, como diz o irmão, né? Trocou o nada por tudo, né? Ele trocou o nada, que era os prazeres do mundo, por tudo que era o Senhor, que é servir ao Senhor. Ou seja, ele deu importância, ele deu valor que realmente precisa ser valorizado na vida. E aí a gente vai vendo que ele não inverteu as coisas, não. Ele antes deu valor, ele priorizou, ele deu valor àquilo que era de Deus para a sua vida. E isso traz ao nosso coração um grande ensinamento, porque ele ali poderia dizer que ele tinha tudo. Ele era o próximo a subir ao trono lá no Egito, porque ele era filho da filha de Faraó. Ou seja, ele era um dos sucessores que estava ali preparado para que um dia pudesse tomar o trono e ficar ali como rei. Mas aí o que aconteceu? Para ele isso não era nada. Aos olhos de muitos isso poderia ser muita coisa, né? Poderia estar se achando grande. Não, eu sou grande, eu tenho muito, né? Mas aí ele viu que isso era passageiro. Ele viu que isso não valia a pena. Ele viu que o que Deus tinha preparado para ele era algo muito maior. E aí a Bíblia vai dizendo que ele não considerou, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, veja só, porque que ele preferiu servir ao Senhor. A sua escolha não foi o Egito, mas o Senhor, porque ele contemplava o galardão. Olha onde era que estavam os olhos dele. Ele não estava olhando para baixo, irmão, ele estava olhando para cima. Ele estava olhando, não era para que aquilo que se guarda e se armazena aqui na terra, não. Era para os tesouros escondidos, como diz a palavra de Deus. Que nós não devemos guardar tesouro nessa terra, mas que o nosso tesouro esteja reservado no céu. É o galardão do céu. É com esse que nós devemos zelar, é por esse que nós devemos priorizar. É pelo galardão do céu. E aí a gente vai vendo que era isso que ele contemplava. Ele tinha riqueza no Egito? Tinha. O Egito era uma terra muito rica, era um lugar muito rico. Mas o que ele fez? Os seus olhos não estavam ali. Os seus olhos estavam no céu. Ele contemplava o galardão. Se ele abrisse mão daquilo que Deus tinha reservado para ele, que era o galardão do céu, ele estava com algo transitório em suas mãos, que era o quê? Que era o Egito. Então ele preferiu a vontade de Deus na sua vida. E diz a palavra do Senhor que pela fé ele abandonou o Egito. Ele saiu de lá. Porque quem é servo de Deus, ele não permanece no Egito, não. Ele sai de lá. Ele saiu do Egito, ele abandonou. E aí ele não fica preso lá, ele abandona. Ele deixa de lado. Porque o Egito representa prazeres dessa vida. O pecado que tão tenazmente ele nos rodeia. Porque é assim. E o que a palavra do Senhor vai dizendo? Que ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Ele abandonou e ele não teve medo do que o rei poderia fazer com ele. Porque o rei era uma autoridade muito grande que poderia ter mandado homens atrás dele para matar. E ele não pensou nisso. Antes ele estava firme, como diz a palavra do Senhor. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aleluias. Os seus olhos estavam firmes no Senhor. Os seus olhos estavam firmes no Deus invisível. Ele não podia ver, mas a Bíblia vai dizendo que era como se ele estivesse vendo o Deus invisível. E aí ele vai dizendo que ali ele serviu ao Senhor e ele fez a diferença naquele lugar. Quando a gente vai vendo que mais adiante, quando o Senhor ele chama a Moisés para ir tirar o seu povo lá do Egito, a Bíblia vai dizendo que o Senhor, ele viu
a situação em que o povo de Deus estava lá no Egito, o Senhor viu e o Senhor ouviu o clamor deles. E aí a gente vai vendo, irmãos, que o Senhor é o Deus que vê as nossas vidas. O Senhor é o Deus que contempla a vida do servo dele. Ele contempla tudo, Ele contempla todos. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que os filhos de Israel lhes gemiam naquela servidão e eles começaram a clamar. E o clamor deles não foi em vão. Diz a palavra do Senhor que o seu clamor subiu até Deus. Veja, irmão, quanto vale a pena clamar ao Senhor. Eles estavam ali numa situação terrível, numa situação difícil, sendo escravizados. Mas aí eles começaram a lembrar que eles poderiam clamar ao Senhor. Que tinha um Deus no céu que via, que tinha um Deus no céu que ouvia, que tinha um Deus no céu que atendia. E diz a palavra do Senhor que o clamor deles subiu até Deus, o gemido deles subiu até a presença do Senhor. Então o Senhor se lembra da aliança que fez com Abraão. E quando o Senhor lhe faz aliança, irmão, o Senhor ele não quebra, o Senhor lhe não desmancha, o Senhor ele não volta atrás. Ele é fiel, Ele é fiel. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que o Senhor fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E aí diz a palavra do Senhor que o Senhor chama Moisés para ir resgatar o seu povo naquele lugar. E o seu chamado, diz a palavra do Senhor, que ele estava ali trabalhando, ele estava apacentando ali ovelhas do seu sogro, quando o Senhor chamou a ele. E o Senhor chamou a ele através daquela sarça ardente, onde a palavra do Senhor vai dizendo que ali o fogo ardia e não consumia aquela sarça. E quando Moisés ele vê aquilo, isso lhe chama a atenção. Por quê? Porque não era algo normal, era algo sobrenatural. E ele via que ali estava acontecendo algo diferente. E diz a palavra do Senhor que quando Moisés ele avistou aquilo, ele foi se aproximando, porque ele viu que aquilo era algo diferente. E quando ele vai se aproximando daquele lugar, logo o Senhor fala com ele: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Ele logo reconhece quem estava ali: eis-me aqui. E Deus então continuou: não te achegue para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Moisés contemplou algo muito glorioso naquele lugar, e ele teve esse encontro com o Senhor naquele lugar em que o Senhor proporcionou, em que o Senhor preparou naquele lugar, onde esse encontro com Moisés, e onde a palavra do Senhor vai dizendo que em seguida o Senhor diz para ele: olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então quando o Senhor diz isso para Moisés, diz a palavra do Senhor que Moisés ele escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Porque Deus é tremendo, porque Deus é poderoso, porque Deus é soberano. E ele sabia que não era qualquer um que estava ali diante dele, não era um homem, não era alguém ali natural, era o próprio Senhor que estava naquele lugar. E ele temeu olhar, ele escondeu o rosto, porque ele sabia a sua estrutura, ele sabia que ele era pó dessa terra, e quem estava diante dele era o soberano, santo, o Deus criador do céu e da terra. Aleluias. Então diz a palavra do Senhor que quando o Senhor diz para ele, eu acho tão interessante quando o Senhor ele começa a dizer: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
E aí, para que eles tragam a memória, quem era o Deus de Abraão? O Deus de Abraão, a quem Abraão serviu, a quem o Senhor chamou Abraão para que saísse da sua terra e fez promessas. E cada uma das promessas que o Senhor fez a Abraão, o Senhor cumpriu na vida de Abraão. E em seguida o Senhor chama e diz: olha, eu também sou o Deus de Isaac, o Deus que fez promessas na vida de Isaac, e que por onde Isaac passava ele prosperava, ele era bem sucedido. Eu sou o Deus que fiz aliança com Isaac e que cumpri cada uma das promessas que havia feito. E em seguida o Senhor diz: eu também sou Deus de Jacó. Aleluias. E aí a gente começa a analisar a história desses homens. A história de Abraão, que é uma história tremenda. Quando a gente vai ver a história de Abraão, nosso pai na fé, alguém que abriu mão do seu eu, e que a Bíblia vai dizendo que ele, por usar a fé, que estava disposto até a negar o seu amor pelo seu filho, por amor ao Senhor, porque Deus estava acima de tudo na vida dele. E ele cria que o Senhor poderia resgatar o seu filho até das cinzas. Isso é fé. Isso é fé. E aí a Bíblia vai dizendo que o Senhor lhe fala que é o Deus de Isaac. Estava lá Rebeca era estéril. E por quantas promessas o Senhor faz e prometeu, e o Senhor cumpriu. Isaac também era filho de promessa. E aí a gente vai vendo, irmão, o trabalhar de Deus em tudo isso. Aí o Senhor vai dizer: olha, eu também sou Deus de Jacó. A gente vai ver Jacó, por onde Jacó passava ele prosperava, ele tinha a bênção de Deus na sua vida, porque ele obedecia. E aí diz a palavra do Senhor que Jacó, em tudo quanto ele colocava a mão para fazer, Deus abençoava. E aí a Bíblia vai dizendo que Jacó, ele teve muitas experiências com Deus. Ele teve a experiência da escada onde subiam e desciam os anjos, onde ele estava ali deitado, e ali ele usava como travesseiro uma pedra. E diz a palavra do Senhor que ali o que aconteceu com a vida de Jacó, ele sonhou. E naquele sonho ele via uma escada subindo até os céus, onde subiam e desciam anjos. E aí ele dizia, quando ele acordou, ele dizia: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Né? Experiência tremenda, experiência gloriosa que Jacó teve com o Senhor, e por quantas outras experiências. E aí a gente vai vendo que em tudo isso o Senhor, quando ele dizia: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou aquele, o grande eu sou. E em tudo o Senhor ia mostrando: eu sou Deus de promessa, Deus fiel, Deus que cuido, Deus que guardo. E Moisés sabia o que havia acontecido. Moisés conhecia a história deles, desses homens que viveram obedientes ao Senhor e venceram as batalhas dessa vida e foram vitoriosos, foram homens bem-sucedidos, abençoados na face da terra. E quantas pessoas não foram abençoadas através da vida de Abraão? Quantas pessoas não foram abençoadas através da vida de Isaac e através da vida de Jacó? E agora o Senhor conta com Moisés, chama Moisés para que ele também faça assim, faça a sua obra. E diz a palavra do Senhor que quando o Senhor, ele fala para que Moisés cumpra o seu chamado, chamando para que ele vá até o Egito, Moisés olha para si e ele diz: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu? Quantas vezes a gente fica olhando para nós, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu, Senhor? O Senhor nos chamando, e a gente vai e olha para as nossas limitações. Quem sou eu, Senhor? E aí a gente começa a olhar para as nossas limitações, para as nossas fraquezas. E aí fazemos igualzinho ao que Moisés disse para o Senhor: quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Às vezes a gente não entende o Deus, que Deus quando chama, Ele chama e Ele capacita. Ele chama e Ele se responsabiliza. Ele chama e Ele prepara. E diz a palavra do Senhor que o Senhor, ao invés de responder para ele quem era ele, porque o Senhor poderia dizer: realmente você é pó.
Realmente a sua estrutura é pequena. Realmente você não é grande coisa. Mas o que foi que o Senhor respondeu para ele? Eu serei contigo. Ele responde, não é quem Moisés é, mas o Senhor responde que o Senhor será com ele. Ou seja, não vai ser você, não é a sua estrutura, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, vai ser eu na tua vida, vai ser eu só quero a disponibilidade da tua vida, porque serei eu que vou usar e preparar. E aí a gente precisa entender isso, irmãos. Porque por muitas vezes o Senhor chama o seu povo a buscar, o Senhor chama o seu povo a colocar a mão no arado, a fazer a obra, a levar o seu evangelho, a proclamar as boas novas da salvação. E por quantas vezes o ser humano diz, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? E aí o Senhor diz, olha, não olhe quem é você não, olhe quem eu sou, né? Olhe quem eu sou. E aí ele diz, eu serei contigo. Eu sou contigo. E aí a gente, quando entende isso, irmãos, que o Senhor é conosco, e aí que é o Senhor quem está nos enviando, a gente começa a ver as coisas diferente, numa outra perspectiva, de uma outra maneira. A gente começa a ver as coisas numa outra perspectiva, não na nossa perspectiva, mas a gente começa a ver as coisas pela fé. Eu não posso, mas Deus pode. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Você já pensou se naquele momento em que Davi, ele foi enfrentar aquele gigante, Davi tivesse olhado para a sua estrutura, Davi tivesse olhado para a sua capacidade, ele pequeno, ele franzino naquele lugar, o que ele teria feito? Ele não teria feito nada. Mas o que foi que Davi fez? Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele olhou para o Senhor. Eu posso ser pequeno, mas meu Deus é grande. O que ele disse? Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Ele foi olhar, foi para o Deus vivo, não foi para a estrutura e a capacidade dele. Ele olhou para o Deus vivo. Quem é esse que está afrontando o Deus vivo? Porque o meu Deus é um Deus vivo e que ninguém afronta ele, porque ele tem um controle de tudo. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. E diz a palavra do Senhor que ali Moisés começa a dizer, olha, e se quando eu chegar lá, Senhor, o povo disser, perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para eles? Qual é o seu nome? E então o Senhor vai e diz para Moisés, olha, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E esse é um dos textos da Bíblia, da palavra do Senhor, que toca profundamente ao meu coração. Quando eu vejo o Senhor dizendo, olha, eu sou o que sou. Ele vai dizendo, olha, eu sou acima de tudo. Não tem algo, não tem limitação para Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe coisa difícil para Deus. Ele vai dizendo, eu sou o que sou. Quando você chega lá, você vai dizer, eu sou o grande eu sou o que sou, foi que me enviou. E aí ele começa a dizer, mas assim os filhos de Israel, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, o grande eu sou. Então, irmãos, que a nossa confiança cada dia esteja no grande eu sou. Moisés foi obedecendo ao Senhor, com a presença de Deus na vida, assim como deve ser a nossa milícia aqui, a nossa caminhada aqui nessa terra. É de batalha como Moisés batalhou. Não foi fácil para Moisés chegar naquele Egito, se deparar ali com aquele faraó, tirar aquele povo de lá, percorrer 40 anos aquele deserto, mas ele venceu, e o Senhor estava com ele. O Senhor não desamparou. A gente não vê o Senhor desamparando Moisés em momento algum ali na palavra do Senhor, mas a gente vê Deus dando vitória, Deus mostrando que era com ele. Por quê? Porque Moisés disponibilizou o seu coração para servir. Que nós possamos crer nas promessas do Senhor. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo,
o Senhor é com a igreja do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor Ele não nos abandona, que o Senhor Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então que a cada dia o Senhor renove as tuas forças, que a cada dia o Senhor venha renovar, venha trazer ao teu coração um refrigério para que você continue caminhando, porque a nossa caminhada é até os céus. A gente deve permanecer caminhando firmes até o grande dia em que o Senhor há de vir buscar a sua igreja. Que nós não venhamos parar, que nós não venhamos desistir, mas que possamos fazer como Moisés, possamos conservar os nossos olhos olhando para os céus, conservando assim o nosso galardão no céu, porque é de lá que vem a nossa recompensa. Aquele que serve, aquele que obedece ao Senhor, não é em vão, tem a recompensa além dos céus. Existe galardão de Deus para aquele que serve ao Senhor. Que nós naquele grande dia, nós venhamos assim a nos alegrar com a nossa vitória, em estarmos diante da presença do grande Deus, porque o Eu Sou está conosco. Então não temas diante das batalhas, o Eu Sou é contigo. Está passando por dificuldade, digo, o Eu Sou está comigo. Está passando por um momento difícil, digo, o Eu Sou está comigo. O Eu Sou não me desamparou, o Eu Sou está comigo nesta peleja. E vamos pelejando como a igreja do Deus vivo, porque o Senhor, Ele está vivo, Ele contempla, Ele vê todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça. Glória a Jesus, né? Está aí a palavra, e a gente deve permanecer firme na rocha, que é Jesus, amém? Antes da gente fazer o clamor, quero avisar os irmãos que amanhã, às 15 horas, nós vamos estar no nosso núcleo missionário, na Cidade do Ouro, realizando o trabalho lá de oração, às 15 horas. Vai ser na casa de oração, na Cidade do Ouro, e estaremos lá buscando a presença de Deus. Quinta-feira é o culto de doutrina, aqui na casa de oração, na sede, às 7:30 da noite, estaremos aqui reunidos para o culto de ensinamento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amanhã à noite, amanhã de 6 às 7 da noite, nós vamos estar na Rádio Jaraguá FM, com o programa A Palavra Pastoral. E nós vamos estar ali realizando, apresentando esse programa e levando uma palavra de Deus para os corações. Por falar em Rádio Jaraguá, o nosso programa, o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, que vai ao ar às 11 horas nos sábados, né? Porque esse programa na quarta, a Palavra Pastoral, é um programa da rádio, né? Um programa da rádio que eu apresento, não é um programa assim da Igreja de Cristo, é um programa da rádio. Mas o programa da igreja, da nossa igreja, aos sábados, de 11 ao meio-dia. Só que a partir de sábado, esse programa que tinha 1 hora de duração, ele vai aumentar o tempo, né? Eu contratei mais meia hora, porque por causa da questão do tempo, irmãos, o programa pegou uma audiência muito grande e a gente fica ali pregando a palavra na maior correria para pregar a palavra, e fica aquela correria para atender os ouvintes, e muita gente liga e participa, e às vezes não dá tempo a gente nem atender o pessoal que está participando. Geralmente a gente está estourando o horário, e isso não é bom, né? Para a emissora e nem para a gente. Então, o que é que vai acontecer? A gente contratou mais meia hora, que a gente estava precisando, porque o programa não estava cabendo em 1 hora, né? Estava sendo curto. Então a gente contratou mais meia hora. Então, a partir de sábado, o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo vai ser de 11 até 12h30. É 1h30 de duração, de 11 até 12h30. Amém, irmãos? Vai ser uma bênção, né? Agora, o problema de tudo isso, irmãos, é porque paga, né? Se fosse gratuito, era uma bênção. Mas a gente paga, o horário é contratado, não é cedido gratuitamente pela rádio, a gente paga. E aí a gente está
em busca de mantenedores para esse programa, né? Em busca de mantenedores, porque é necessário, né? A gente, olha, esse programa ele tem rendido frutos. Pra você ter uma ideia, sábado a gente estava fazendo o programa, uma mulher ligou desesperada, o programa ouviu a palavra, a gente estava na oração, lá no programa, ela ligou desesperada porque o esposo dela estava afastado dos caminhos do Senhor e estava ali vivendo no lamaçal, no erro, né? Distante de Deus. E aí ela ligou para a gente fazer uma oração na casa dela. E aí eu marquei o horário e eu e Juliano fomos lá no domingo à tarde, lá na Jacobina 3, que ela mora lá. E aí a gente fez a oração, o esposo dela estava lá, a gente orou e ele se reconciliou com Jesus, né? Olha aí como é importante a pregação da palavra. Tudo começou pelo programa, né? E a gente já marcou até um culto lá, na casa deles, que a gente vai realizar um culto. No mês de outubro já está marcado. Lá na Jacobina 3 a gente vai estar realizando um culto. Então, e são milhares de pessoas espalhadas aqui em toda essa região, pessoas que a gente não conhece ainda, mas que a palavra vai lá no coração. Sábado a gente começou o programa, meu irmão, foi o tempo todinho o telefone tocando, o tempo todinho, né? Desde que começou a tocar o hino da Igreja de Cristo, que a gente começa com o hino da Igreja de Cristo, aí começou o telefone a tocar, tá. Foi até 12 e pouco esse telefone tocando e o WhatsApp, né? Então o pessoal está sendo abençoado pelo programa. Então nós estamos precisando de mantenedores, né? Para a gente pagar esse programa, ele não pode sair do ar, né? É um programa que não pode sair do ar, que tem ajudado muitas pessoas. E aí, se os irmãos desejarem colaborar, não precisa ser muito, né? Não precisa ser muito, porque essas ofertas, a gente está pedindo algumas ajudas, algumas ofertas para manter esse programa no ar, e não precisa ser muita oferta, porque para manter esses programas no ar, não é necessário uma oferta muito grande, não, porque o que é mais importante é ser constante, a oferta ser constante, porque todo mês a gente tem esse compromisso, né? Não adianta dizer assim, eu vou dar R$300 esse mês, e nunca mais dá nem um centavo. Aí todo mês vai ter aquela conta para pagar, todo mês a igreja vai ter que assumir esse compromisso, né? Então, o que a gente está pedindo não é uma oferta grande, é uma oferta que seja constante, que você assuma esse compromisso de ser constante. Então as ofertas são o seguinte, você pode ajudar com a quantia de R$10, olha, não precisa ser muito, tá entendendo? Com R$10, você é que vai escolher, R$10 mensal, ou R$20, ou R$30, ou R$50, é o que o seu coração mandar, nesses valores aí, de 10 para cima, é Deus que manda, é o Espírito Santo que está mandando, entendeu? Então não precisa ser muito, né? Não adianta você dizer assim, eu vou assumir com R$50, aí dá um mês e nunca mais dá, aí não adianta. Então é melhor você assumir um de 10, se é para dar um de 50 um mês e nunca mais dar oferta para o programa, né? Então é melhor você assumir um de 10 e todo mês dá, ou então de 20 ou 30, ou sei lá, o que Deus tocar no seu coração. Mas de repente você dizer assim, não dá para me dar mesmo, é de 50 todo mês, então se assuma com 50, ok? É o que Deus tocar no seu coração. Agora o que é importante é você ser constante, essa oferta ser constante. Eu vou precisar de umas 20 ou 30 pessoas para manter esse programa com essas ofertas. São pequenas ofertas, mas vou precisar de umas 20 ou 30 pessoas. Comecei ontem esse trabalho de arrecadar, de pegar pelo menos os nomes das pessoas. Já 4 pessoas já se comprometeram, tá? Então já está bem encaminhado. A gente não tinha nenhuma oferta, esse tempo todinho a gente estava tirando ali da tesouraria da igreja, e muitas das vezes a igreja deixa de pagar uma conta para pagar a rádio, né? Todo mês dá certo, graças a Deus a gente deu certo, todo mês assumiu o compromisso. Como agora vai ficar um pouco mais caro, então a gente está em busca dessa ajuda, ok? Dessa ajuda para o pessoal. Quando é que você vai começar a dar a primeira oferta? Lá para o dia 10 de outubro, ok? Que é o dia que a gente acerta lá com a rádio, o dia de pagar o programa, né? Então, daqui para o dia 10 de outubro, aí você dando o seu nome, você já pode dar o seu nome hoje, né? Porque eu sei que Deus já falou no seu coração a quantia, porque Deus fala a quantia no nosso coração. A gente obedece se quiser, mas Deus fala, né? Deus fala. Então,
quando terminar aqui esse culto, aqui hoje, você já pode chegar, pastor, coloca o meu nome aí que eu quero ser um dos mantenedores do programa A Voz Evangélica da Igreja de Cristo, que eu quero que esse programa se expanda. E a nossa intenção, irmão, não é só ficar no sábado não, a gente quer ficar na semana inteira lá pregando, só que a gente não tem condições de ficar a semana todinha lá pregando na rádio, mas por mim a gente estava de domingo a domingo lá na rádio fazendo o programa, agora só que a gente não tem condições, que paga, né, para a gente fazer o programa da igreja, né? Então, e a rádio também tem as suas despesas, por isso que a gente não pode dar de graça, né? Porque eles têm as suas despesas também. Então, e vale a pena investir na Rádio Jaraguá, como a Igreja de Cristo está investindo lá, né? Então, os irmãos que querem ajudar, né, a gente a manter esse programa, depois do culto, os irmãos conversam com a gente, diz aqui o valor que você quer ajudar, né? E aí, a partir do dia 10 de outubro, começa as ofertas, ok? Esse mês você não precisa dar nada, só a partir do dia 10 de outubro, próximo mês, aí é que a gente vai começar a arrecadar essas ofertas para a gente pagar o programa, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então os irmãos compreenderam. Então nós vamos fazer agora o clamor. Tem alguém que está precisando de oração? Os irmãos que quiserem oração, pode fazer o pedido no nome de Jesus. Tem alguém que está precisando de oração? Amém. Glória a Jesus. Mais alguém tem pedido de oração? Irmã Lorena, em nome de Jesus, né? Glória a Jesus. Mais alguém tem pedido de oração? Glória a Jesus. Orar pelos ouvintes da rádio, em nome de Jesus. A irmã Gilda vai começar aqui o clamor, depois eu vou orar também, concluindo o trabalho para a glória de Deus. Vamos entrar na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Glória soberano a e Jesus. eterno, Aleluia. Deus criador dos céus e da terra, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Aleluia. Por cada vida, Senhor, que nesta noite esteve adorando ao Senhor, Pai. Deus, abençoa estas vidas, Pai. Contempla dos altos céus, Senhor, porque eu sei que o Senhor vê e conhece a vida de cada um. Abençoa estas vidas, Senhor. Supre as necessidades, meu Senhor, de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu coloco estas famílias diante do teu altar. E peço, meu Senhor, a tua bênção, Pai. Peço em nome de Jesus a tua providência, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, é o que tem nas mãos todo o poder. O Senhor que abre e ninguém fecha. O Senhor que fecha e ninguém abre. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tem o poder para abrir a porta, meu Deus, que esta pessoa está esperando, que está aguardando, Pai. O Senhor tem o poder de cumprir, Senhor amado, de fazer além, Senhor, daquilo que nós te pedimos, Pai, porque todo o poder está nas tuas mãos, Pai. Aleluia. Deus soberano e eterno, fortalece estas vidas diante da tua presença, Senhor. Continua alcançando, meu Senhor, mais vidas para a tua glória, aleluia, Senhor. A cada ouvinte, meu Deus, do programa Voz Evangélica, Senhor. Quantos deles, ó Deus, ali esperam em ti, Senhor? Quantos deles pedem oração, ó Pai? E nós colocamos, Deus, a vida de cada um deles diante da tua presença. Visita aqueles lares, visita aquelas vidas, meu Senhor. Abençoa, meu Pai, com toda a sorte de bênção, aleluia, Pai. Deus soberano e eterno, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós te rogamos, Pai querido, por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Repreende, meu Senhor, toda a enfermidade, Pai. Vai abençoando, meu Senhor, a vida da tua serva, meu Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, a enfermidade seja retirada, Pai. Nós não sabemos, ó Senhor amado, mas o Senhor sabe todas as coisas, aleluia, Pai. Glória em nome de Jesus, ó Deus, vai tocando, vai repreendendo, ó Deus, em nome de Jesus, todo o mal, meu Senhor, porque o Senhor, Pai amado, é aquele que cura. O Senhor, Pai amado, é aquele que levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades. Pai soberano e eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo em nome de Jesus.
soberano Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, ó Bendito Deus, seja teu nome, Pai. pelo teu amor, pela tua fidelidade. Grande Deus. E nessa noite, Senhor, nós se Não há encontramos outro na tua além de casa, ti, Senhor. na tua presença, Senhor, te Deus adorando, soberano e de glória. glorificando a ti, que és o Rei Em dos nome de reis Jesus, e Senhor. Senhor dos senhores. Deus Que o Senhor neste Todo-Poderoso. momento, ó Pai, venha derramar de toda sorte de bênção sobre os teus filhos que neste momento clamam a ti, que nesse momento estão precisando da tua ajuda. Que o Senhor venha derramar de toda sorte de bênçãos, estendendo as suas mãos, ó Pai, abençoando, dando vitória, tocando em cada coração, abençoando a cada pedido de oração que aqui foi feito. Meu Pai, estende as suas mãos, dando vitória para a glória do teu nome, ó Pai. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha levantar esses mantenedores do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Que o Senhor venha levantar essas pessoas, ó Pai, que vão contribuir, ó Deus, para que essa obra venha continuar, meu Deus, ali naquela rádio. E assim, meu Deus, a tua palavra seja anunciada em toda esta região, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando os irmãos que já se dispuseram, os que ainda vão se dispor, meu Pai. Tome em tuas mãos, abençoando o teu povo, a tua igreja. Vai fortalecendo, estende as suas mãos, ó Deus, dando vitória ao teu povo, para a glória do teu nome, ó Deus. É o que nós te pedimos, a tua bênção. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O trabalho está encerrado para a glória de Deus. Amém.